gente vai começar a tratar daquela velha temática dos direitos humanos e segurança pública. Muita gente tem ouvido falar e cada vez mais, e principalmente em momentos de graves situações de desconforto com relação a temas de segurança pública, naquela velha máxima de que os direitos humanos são direitos de bandidos. E aí a gente precisa conversar um pouco sobre o que são efetivamente os direitos humanos para tentar entender minimamente qual é a efetiva relação entre direitos humanos e direitos de bandidos. Em primeiro lugar, vamos imaginar que numa situação de grave comoção, se costuma perguntar: cadê as vítimas, cadê os direitos humanos das vítimas desses bandidos? Ou, por que ninguém se lembrou dos direitos humanos quando os bandidos fizeram tais e tais vítimas? E essas argumentações, retoricamente legítimas, elas guardam uma certa confusão entre o que são os direitos humanos e como os direitos humanos vêm sendo aplicados. Então imaginemos que os direitos humanos não surgiram tão logo surgiu a temática da segurança pública como um problema de Estado. Eles pré-existem a esta situação de caos na segurança pública que nós vivemos atualmente. Isso significa dizer que, se nós formos buscar na história dos direitos humanos uma explicação para o seu objeto atual, talvez a gente precise fazer uma regressão, um retorno ou uma análise histórica que vá, por exemplo, até a Magna Carta de 1915, quando pela primeira vez o poder do Estado foi limitado. E aí a gente fala Estado genericamente, sem pensar naquela abordagem em que o Estado teria surgido apenas em 1648. Ou seja, pela primeira vez, os poderes do rei foram limitados em 1215, os poderes do rei teriam sido limitados pela chamada Magna Carta, que estabeleceu limites ao poder do rei João Sem Terra e, evidentemente, concedeu maiores poderes aos barões ingleses. Depois disso, vários outros momentos históricos são relatados como momentos de afirmação histórica dos direitos humanos. Um desses momentos é o habeas corpus de 1648. Um outro momento importante seria a chamada Revolução de 1688, a chamada Revolução Inglesa, e posteriormente outros documentos como a Constituição dos Estados Unidos de 1776 e ainda a chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa de 1789. E, basicamente, esses documentos, eles demarcariam o surgimento dos chamados direitos humanos de primeira dimensão, por alguns chamados de direitos humanos de primeira geração. Esses direitos, basicamente, se caracterizam por serem direitos que requerem prestações negativas por parte do Estado. O que significa direitos que requerem prestações negativas por parte do Estado? Em síntese, aqueles direitos de liberdade, os chamados direitos civis e políticos. Liberdades de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de reunião, de associação, entre outros. Essas liberdades públicas, essas liberdades que a gente hoje trata por direitos humanos de primeira dimensão, exigiam do Estado, e exigem até hoje, que o Estado não os viole. Por exemplo, o Estado tem o dever de não torturar, ou seja, para assegurar a integridade física, esse é um dever essencial.
Num segundo momento, e já pelo século XIX, surgem então as chamadas revoltas operárias, as chamadas tensões entre trabalhadores e detentores dos meios de produção, ou numa percepção mais marxista, burguesia e proletariado, e nesse momento, então, reivindicam-se direitos que dependem de prestações positivas do Estado. A esses direitos que estabelecem um sistema de crédito do indivíduo com o Estado, ou seja, o Estado se torna obrigado a assegurar certas oportunidades, certas garantias, tais como educação, saúde, previdência, etc., ou seja, exigem recursos por parte do Estado. Convencionou-se chamar direitos de segunda dimensão, chamados direitos de igualdade. E durante o século XX, surge uma noção que já vinha lá da Revolução Francesa, que é a noção de solidariedade social. Essa noção de solidariedade social talvez seja expressa da melhor forma quando a gente faz referência aos chamados direitos de terceira dimensão, já que o que demarca a força desses direitos, como exemplo mais vivo que se costuma citar, é ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qualidade de vida. E isso, evidentemente, pressupõe ações de cada um de nós, no sentido, por exemplo, de preservar a qualidade do ar, preservar a vida, a fauna, a flora, etc. E essas três dimensões de direito acabariam por formar, então, o lema da Revolução Francesa, qual seja liberdade, igualdade e fraternidade, liberdade, os direitos de primeira dimensão, os direitos civis e políticos, igualdade, os direitos de segunda dimensão, os direitos de crédito do indivíduo para com o Estado e, finalmente, os chamados direitos de terceira dimensão, os direitos de solidariedade. E é nesse contexto, então, que hoje, modernamente, se fala em direitos humanos não mais como algo pronto e acabado, mas como um construído. E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com segurança pública? O que isso tem a ver com direito de bandido? Quando o tema segurança pública ganha força e começa a ser discutido fortemente, quando setores da mídia e setores da sociedade passam a associar direitos humanos a direitos de bandidos, eles já estavam internacionalizados. No Brasil, propriamente dito, essa discussão começou no final dos anos 70, início dos anos 80. Os direitos humanos se afirmaram enquanto posição jurídica, enquanto disciplina jurídica, talvez de maneira ainda muito tímida, no período posterior à Segunda Guerra, quando a Liga das Nações estabeleceu algumas previsões em termos protetivos a determinados direitos de primeira dimensão e a outros de segunda dimensão, assegurando, por exemplo, uma série de possibilidades em matéria trabalhista com a criação da OIT, direitos de segunda dimensão, e assegurando o dever internacional na preservação da paz e, evidentemente, de certas liberdades. Seja como for, é no pós-Segunda Guerra que esses direitos efetivamente vêm a se internacionalizar. E como é que isso acontece objetivamente? Por meio, basicamente, de três órgãos. A ONU, que é talvez, por meio mais especificamente de dois órgãos. A ONU, que é hoje uma das mais importantes organizações em matéria de regulação de direitos humanos, o Tribunal de Nuremberg. E por que eu comecei dizendo 3 e voltei para 2? Porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apesar de ter sido criada pela Liga das Nações, de ter sido criada pelo Tratado de Versalhes, mesmo tratado que criou a Liga das Nações em 1919, foi revigorada no pós-Segunda Guerra.
Então, qual é o grande pressuposto ou a grande lição do processo de internacionalização dos direitos humanos iniciado depois da Segunda Guerra? Depois da Segunda Guerra, quando a guerra praticamente terminava, as forças internacionais que tiveram um papel decisivo na vitória aliada da Segunda Guerra celebraram o chamado Acordo de Londres, de 12 de agosto de 1945, que instituiu a criação de um tribunal internacional, um tribunal militar internacional, que teria por finalidade julgar os oficiais alemães nazistas pelas práticas dos crimes contra o direito costumeiro de guerra e por todas as práticas que a gente conhece da história contra diversos povos, contra os poloneses, contra os judeus e assim sucessivamente. Ou seja, naquele momento, diversas forças sociais se mostraram extremamente contrárias. Por quê? Essas pessoas fizeram tudo o que fizeram, ou seja, praticaram experimentos com seres humanos vivos, câmara de gás, pilhagem de nações estrangeiras e vai por aí. E ainda terão direito de defesa, mas o Tribunal de Nuremberg demarcava que, independentemente do crime cometido e da pessoa que o cometera, o direito à defesa era pressuposto da condição de réu, ou seja, da condição de acusado, para ser mais exato. A lição que fica é que, se mesmo as pessoas que foram responsáveis pelo maior genocídio da história humana tiveram direito à defesa, todas as outras, com muito mais razão, deveriam ter. E aí, hoje, qual é a grande discussão? Direitos humanos é coisa de bandido, por quê? Porque, em geral, a gente fica muito chocado quando há a prática de certos crimes. Crimes que chocam pela brutalidade, pelo grau de violência, pelo grau de frieza. E aí o que muitas vezes a gente busca como solução? A vingança e não a pena. Ou seja, não se admite muitas vezes que uma pessoa tem o direito de defesa. Mas, nas mãos do Estado, aquele acusado de determinados crimes, ele é hipossuficiente. Ele é, portanto, a parte mais fraca quando está na mão do Estado. E por isso incidem os direitos humanos para protegê-lo. Diria o professor Antônio Augusto Cansado Trindade que os direitos humanos não se alimentam das relações de equilíbrio nem das barganhas da reciprocidade. Os direitos humanos se alimentam, os direitos humanos se desenvolvem exatamente na proteção dos hipossuficientes perante os mais fortes. Então, por exemplo, adulto versus criança é uma relação em que há o mais forte, o adulto. Na relação deficiente versus não deficiente, existe ali o menos vulnerável, o não deficiente. Na relação Estado versus bandido, existe, naquele momento, a relação polícia-pessoa humana, em que a polícia é o Estado e a pessoa humana está na condição de vulnerável, na condição, portanto, de parte mais fraca. Ou seja, os direitos humanos, eles visam a proteção da pessoa humana nas relações de poder desigual, nas relações de poder institucionalizadas e que, evidentemente, caracterizam a desigualdade em desfavor de alguém. Portanto, o nosso principal objetivo nessa nossa conversa de hoje é desmistificar a ideia de que os direitos humanos surgiram para proteger bandidos. Não é verdade. Aliás, a associação de direitos humanos a direito de bandidos, ela se dá
quando os direitos humanos já estavam bastante internacionalizados. Isso significa que nos anos 80 ou final dos anos 70 já havia uma série de convenções internacionais de direitos humanos que precedem a esse debate. Exemplo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Mulher, só para a gente falar dessas três. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai voltar a conversar sobre a temática direitos humanos, coisa de bandido. É ou não é? Até a próxima!